Como é que você tá? Tudo tranquilo? Mais uma vez a gente está junto aqui nessa aula, espero que eu possa colaborar bastante com você aí para as suas metas que você tem de notas melhores, de aprovações na faculdade. Só não se esquece, inscreva-se aqui no canal que isso ajuda muito o projeto a crescer, tá bom? Deixa aquele joinha sensacional aí que ajuda também bastante a gente, combinado? A gente se vê aí, vamos embora para a aula. A aula de hoje, continuando a termoquímica, nós vamos falar dos tipos de calor. Muito bem, para a gente falar dos tipos de calor, nós vamos falar primeiro sobre a entalpia padrão. Se eu vou fazer uma medida de calor, eu preciso de algum referencial, certo? Toda medida que você vai fazer tem que ter referencial. Então, o que foi tomado como um referencial? Então, foi criada essa história de entalpia padrão. O que é entalpia padrão? O valor de entalpia de uma substância nas condições padrão, no seu estado padrão. O que é o estado padrão? É a condição mais estável de uma substância a 25 graus e 1 atmosfera. Beleza? Então tá aqui, ó. Condição, forma mais estável de uma substância a 25 graus e 1 atmosfera. Isso é o estado padrão. Para substâncias simples que estiverem no estado padrão, foi atribuído o valor de entalpia igual a zero, ou seja, um referencial para medidas de calor, tá? Então, se a substância for simples e estiver no seu estado alotrópico mais estável, o valor de entalpia dela é zero. Como nós temos aqui, ó, O2 gasoso, Br2 líquido, I2 sólido, H2 gasoso, ferro sólido, prata sólida, carbono grafite, todos eles têm entalpia igual a zero. Professor, o que é estado alotrópico? Estado alotrópico tem a relação ali com o fenômeno de alotropia. O que é isso? Quando um mesmo elemento químico pode formar substâncias simples diferentes, como carbono, por exemplo. Carbono pode formar grafite e diamante. É tudo formado por carbono, só que o grafite é diferente do diamante, tem propriedades diferentes. Mesma coisa o oxigênio. O elemento químico oxigênio, O, pode formar o O2, que é o gás que a gente respira, e o O3, que forma lá a camada de ozônio que protege a gente contra os raios ultravioleta lá do Sol. Certinho? Então, isso é a alotropia. Estado alotrópico mais estável é aquele que é mais comum. Você pode tirar por aí, você vai conseguir matar bem esse problema, tá? Por exemplo, o que tem mais na sua casa? Grafite ou diamante? Não sei o que você respondeu, mas na minha casa, mais grafite, certo? Grafite é a forma mais comum, mais estável. No oxigênio, por exemplo, O2 ou ozônio? O2 é mais comum, né? Isso, então O2 é a fase mais estável, a forma alotrópica mais estável para o oxigênio. Beleza? Então, se a substância for simples e estiver nas suas condições padrão, forma alotrópica mais estável, o valor de entalpia dela é igual a zero. Então, por exemplo, O3 não é zero, é diferente de zero, porque o oxigênio tem a sua forma alotrópica mais estável na forma de O2 e não de O3. Então, O3 vai ter um valor ali que a gente depois vê como é que faz para determinar. Tá bom? Muito bem. As outras espécies que não são simples ou que são simples, mas não estão nas condições padrão, a gente consegue determiná-la a partir dos calores de reação e tabelar esse valor, tá certo? Então, esses valores que a gente está vendo aqui, ó, todos tabelados, alguém já fez as reações químicas para produzir essas substâncias e determinar esses calores, todos esses valores são tabelados. E como é que a gente consegue esses valores? Com base nos calores de reação, sendo que dois dos mais importantes são o calor de formação e o calor de combustão. Beleza? Há um terceiro tipo de calor que às vezes aparece aí para você, que é o calor de neutralização, ou seja, o calor liberado quando um ácido reage com uma base. No caso de ácido forte e base forte, o valor é sempre de 13,8 quilocalorias liberados, ou seja, o ΔH para ácido forte mais base forte é menos 13,8 quilocalorias por mol de H+, que reagir com H-. Vamos entender melhor então cada um desses tipos de calor aqui. Então vamos começar pelo calor de formação. Primeiro, o que é? O calor de formação é o calor envolvido na síntese, na formação, na produção de 1 mol de uma substância partindo dos seus elementos no estado padrão. Vamos entender melhor. Vamos dizer, por exemplo, que eu queira produzir a água líquida. Para produzir a água líquida, eu tenho que partir dos elementos que a constituem
no estado padrão, certinho? Então, ó, quem são os elementos que constituem a água? O hidrogênio, H, e o oxigênio, O. Mas a gente tem que lembrar qual é a forma mais estável do H e do O. A forma mais estável do H é o H2 gasoso e do O, O2 gasoso, certo? Lembra que a gente estava falando do oxigênio? O2 é a forma mais estável dele. Legal? Na hora da gente fazer o balanceamento dessa equação, tem que ser para 1 mol de água, é definição, então a gente tem que seguir. Para ser 1 mol de água, só pode ter 2 hidrogênios lá no final. E tem 2 aqui no começo, beleza. Oxigênio só pode ter 1 lá no final. Então, aqui no começo tem 2. Como é que eu vou fazer 2 virar 1? A gente trabalha com os coeficientes da equação para acertar o balanceamento. Então, você vai pôr meio aqui na frente do O2. Ó. Meio vezes 2 vai dar 1 oxigênio balanceando a equação. Está lá o ΔH, menos 286 kJ por mol. Então, esse é o valor da entalpia de formação da água. Ou seja, é o valor da água. Porque o H2 é substância simples no estado padrão. Entalpia dele, 0. O O2, substância simples no estado padrão. Entalpia, 0. Então, todo o calor mostrado pela reação é o calor do produto, certo? E isso no caso das entalpias de formação, né? Produzindo uma substância a partir da sua substância simples no estado padrão. Beleza? Então, é assim que a gente acharia o valor da água e é assim que a gente faz para um monte de substâncias. Vamos ver outro exemplo. Digamos que a gente queira produzir agora o etanol, C2H5OH. Eu tenho que partir dos seus elementos no estado padrão. Quem são os elementos que constituem o etanol? C, carbono, H, hidrogênio e o O, oxigênio. Certinho? Estado padrão do carbono, carbono grafite. Estado padrão do hidrogênio, do H, H2 gasoso. Estado padrão do O, O2 gasoso. Legal? Na hora de fazer o balanceamento, tem que ser para 1 mol de etanol, porque nós estamos falando de entalpia de formação. Síntese de 1 mol da substância a partir dos seus elementos no estado padrão. Aí a gente vai balancear para acertar o número de carbonos, hidrogênios e oxigênios. Lá na direita tem 2 carbonos. Então eu tenho que pôr um 2 aqui na frente para dar certo o carbono. Lá na direita são 6 hidrogênios. Ó, H5OH. 6 hidrogênios. Então vai um 3 aqui na frente do H2 para ficar 6. O oxigênio, lá na direita, só 1. Então aqui só pode ter 1 também. Então 2 vezes, meio para ficar 1 oxigênio. Legalzinho? Beleza? O ΔH está lá, ó, menos 278 kJ por mol. Alguém já foi no laboratório e fez essas reações utilizando um calorímetro e conseguiu definir esses valores. Esses valores são tabelados e a gente precisa aprender a usar esses valores. Beleza? Muito bem, esses aqui são os calores de formação. Esses calores de formação vão ser importantes porque vão ser úteis para a gente lá no cálculo do calor de combustão, por exemplo. O que é o calor de combustão? Definição. É o calor liberado quando 1 mol de substância é queimada, quando 1 mol de substância reage, estando ali os participantes no estado padrão, certo? Isso é o calor de combustão de uma substância. Que tal um exemplo? Vamos lá, vou pegar um combustível CH4, gás metano. Fazer a combustão significa reagi-lo com O2, com o gás oxigênio. Sendo ele um composto orgânico, o que produz na combustão completa? CO2 e água. Legal, então tá ali, ó. Combustível reagindo com oxigênio, produzindo CO2 e água no caso dos compostos orgânicos. Muito bem. A combustão é o calor envolvido na queima de 1 mol de substância. Então aqui no CH4 tem que ser 1. Eu tenho que balancear para ficar 1 de CH4. Então só posso ter 1 carbono. Lá na direita já tem um carbono, tá certinho. Hidrogênios são 4. Então lá na direita tem que ficar 4 hidrogênios e só tem 2 na água. Então coloca um 2 na frente da água para ficar 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Agora lá na direita tem 4 oxigênios. 2 estão no CO2 e 2 estão lá na água. Então são 4. Do lado de cá também tem que ter 4. Só tem 2 no O2. Então multiplica o O2 por 2 para ficar 4 também. Está lá o calor envolvido nessa reação. Menos 890 kJ por mol. Beleza? Então olha lá. Calor liberado. Lembre-se. Combustão é sempre exotérmica.
Mais um exemplo de combustão para você agora do etanol, C2H5OH. Combustão, reagi-lo com o oxigênio. No caso de composto orgânico, vai produzir CO2 e água. Balanceamento, tem que ser para um do combustível. No caso, o combustível aqui é o etanol, C2H5OH. Então tem que ter 2 carbonos. 2 lá na frente do CO2 para ficar 2 carbonos. Hidrogênios, tem 6 no etanol, H5OH. Então tem 6. Então, lá na água eu tenho que colocar um 3 na frente dela para ficar 6 hidrogênios. Lá na direita agora, quantos oxigênios a gente tem? No CO2, 2 vezes 2, 4. E lá na água, 3 vezes 1, 3. Então, 4 mais 3, 7. 1 já está no etanol, faltam 6 então aqui na esquerda. Então, 2 vezes 3 ali na frente do O2. Beleza? Aquele ali é o valor do ΔH de combustão do etanol, ou seja, são liberados 1.368 kJ por mol de etanol que for queimado, ou seja, para cada 46 gramas de etanol, certo? 1 mol de etanol, 46 gramas. Legal, hora crucial do nosso vídeo agora, hora de fazer exercício. Esse momento é muito importante, então não saia, continue no vídeo. E lembrando, se você quiser acompanhar a aula com resumos teóricos, outras listas de exercícios e mais um monte de coisa, link na descrição aí do site do Professor Marques, passa lá e conhece depois dessa aula, combinado? De volta com você, vamos à resolução do videocício fornecido para nós, que é esse aqui, Ele fala ali da síntese de Haber-Bosch, que foi muito importante para a produção de amônia e a partir da amônia várias outras substâncias que não se conhecia uma forma de produzi-las, tá? A gente só extraía da natureza. Muito bem, ele mostra aqui um gráfico que está dando para a gente a informação sobre a quantidade de calor liberado em função da massa de N2 consumida, certinho? Ele quer que a gente determine a entalpia de formação da amônia em quilojoules e ele quer que a gente escreva a fórmula estrutural do NH3. Então, ele quer que a gente escreva e determine a entalpia de formação da amônia. Então, estamos entrando na ideia de calor de formação. Então, olha só, calor de formação é o calor envolvido na síntese de 1 mol de uma substância a partir dos seus elementos no estado padrão. Então, a gente quer produzir a amônia, a gente quer produzir o NH3, a gente quer que ela seja o nosso produto. Eu vou partir dos elementos que a constituem no estado padrão. Elementos que constituem o NH3 é o N e o H. Mas qual é o estado padrão do N e do H? Para o N, N2 gasoso, para o H, H2 gasoso. Por definição, eu tenho que formar um do produto. Então, um do NH3. Então, só pode ter um N. Aqui na esquerda já tem 2. Então, o que a gente vai fazer? Multiplicar por meio para ficar um N só. Então, 2 vezes meio, 1 N. Hidrogênios lá no final tem 3. Aqui, tem 2. Como é que eu vou fazer? Por quanto que eu multiplico? 2 vezes quanto vai dar 3. Se você tiver dificuldade, você pode fazer até uma equaçãozinha. 2 vezes x igual a 3. Você vai encontrar o x, você vai achar quanto que você tem que multiplicar. Muito bem, então tá lá, 3 dividido por 2. Se você fez a equaçãozinha, você achou 3 dividido por 2. Então tá ali, ele quer o ΔH dessa reação, que é a reação de formação de amônia. Como é que eu vou fazer isso? Para resolver um exercício, você tem que ver os dados que você tem e o que você quer. Assim você consegue matar o exercício. Muito bem, os dados que ele nos deu. Esse gráfico e a equação a gente já determinou, beleza? Bom, o que o gráfico traz de informação? Ele me fala a quantidade de N2 em gramas consumida em relação ao calor liberado. Então, do gráfico a gente tira que para 21 gramas de N2 que forem consumidos, há liberação de 69 kJ de energia, tá bom? Bom, como é que eu consigo ligar isso para achar o calor envolvido na produção de 1 mol de NH3? Veja pela equação lá em cima que para meio mol de N2 é produzido 1 mol de NH3. Então, meio mol de N2 dá 1 mol de NH3. Então, vou anotar isso aí, meio mol de N2, 1 mol de NH3. Beleza? O gráfico não tem informação para mim sobre mols de N2. Tem informação sobre massa de N2. Então, vamos transformar mol em massa.
Mas como é que mol vira massa, professor? Você utiliza massa molar. Então vamos calcular a massa molar do N2, sendo que ele deu para a gente quanto que vale o N. O N vale 14 gramas por mol. Então o N2 é 14 vezes 2, ou seja, 28 gramas por mol. Só que lá na expressão, ali na equação, a gente não tem 1 mol de N2, nós temos meio. Se é 28 gramas por mol, meio mol seria 14 gramas. Então, eu preciso de 14 gramas de N2 para produzir 1 mol de NH3. Legal? Então, olha só. O que a gente sabe agora? Que 21 gramas de N2 liberariam lá 69 kJ. Mas eu não preciso de 21 gramas de N2 para produzir 1 de amônia. Eu preciso de 14. Então, a gente pode fazer uma regrinha de 3 aqui. 21 gramas de N2 liberam 69 kJ de energia. 14 gramas de N2, que é o suficiente para produzir 1 mol de NH3, liberam X. Então basta a gente fazer a conta aqui, X é igual a 14 vezes 69 dividido por 21. Lembre-se de primeiro simplificar antes de ir para multiplicações, tá? Então 14 com 21, você pode simplificar por 7. Vai ficar 2 em cima, 3 embaixo. Aí 69 por 3 vai dar 23. 23 vezes 2, 46 kJ para produzir 1 mol de NH3. Então, o valor que ele queria de entalpia está lá, 46 kJ por mol. Energia liberada, ou seja, ΔH negativo, como você está vendo ali. Terminamos a letra A. Então vamos lá para a letra B, montar a fórmula estrutural do NH3. Esse assunto a gente falou nos primeiros módulos lá. Se você tiver dificuldade, veja o módulo 4, tá bom? Dá uma olhadinha, assiste o módulo 4 para ver como é que faz essa questão da montagem das fórmulas estruturais. Legal, montando então a fórmula estrutural do NH3, primeira coisa que a gente precisa é elétrons da camada de valência. 5 para o N, 1 para o hidrogênio, vezes 3 hidrogênios. Ao todo nós temos então 8 elétrons para montar o NH3. O nitrogênio vai ficar no centro e os hidrogênios em volta dele. Nós temos 8 elétrons para distribuir. A distribuição começa entre os átomos. Então, um parzinho aqui, eu tenho 6 elétrons. Um parzinho aqui, fico com 4 ainda. Mais um parzinho aqui, ainda tenho mais 2. Os hidrogênios estão completos, porque com 2 está de boa. Mas o nitrogênio só tem 6. Ele precisa de mais 2 para completar o seu octeto. E a gente tem 2 elétrons sobrando ainda. Então esses 2 elétrons vão lá no nitrogênio e pronto. Essa é a fórmula eletrônica do NH3. A partir dela, a gente consegue montar a fórmula estrutural. Basta que a gente troque pares de elétrons por tracinhos. Então, essa é a fórmula estrutural do NH3, já respeitando a sua geometria, que é piramidal. Belezinha, galera? E é isso aí. Finalizamos. Espero que você tenha entendido tudo. Qualquer problema, qualquer coisa, deixe nos comentários. Eu vou gostar muito de saber o que você achou da aula ou que dúvidas que você teve. Combinado? Goodbye, como eles dizem lá.